Você já passou por ficar com o peixe aí um ano e meio, e esse peixe não chegar ao peso de abate, e você ter que vender esse peixe com peso abaixo daquele peso que você gostaria de comercializar, e no final das contas não ter lucrado nada com a tua piscicultura? E se você está tendo esse tipo de problema na tua piscicultura, principalmente se é por conta de inverno que acontece aí na tua piscicultura, de períodos rigorosos de baixas temperaturas aí na tua piscicultura, pode acreditar que existe sim uma estratégia para você tomar aí na tua piscicultura que vai te ajudar a evitar esse problema, né? Esse problema de o peixe demorar muito para chegar no peso de abate, porque ó, o peixe que vai ser comercializado com 800 gramas, 1 quilo de peso corporal, ele não pode demorar mais do que 6 ou 7 meses de produção. Se você comercializa um peixe que vai ser abatido aí com 1,5 kg, 800, até 2 quilos de peso corporal, esse peixe não deve ficar mais do que 9, no máximo 10 meses dentro do teu tanque de peixe. Está acontecendo isso na tua piscicultura, você está fazendo alguma coisa que pode ser melhorada. O inverno é justamente o período onde os peixes eles não têm um consumo de ração dentro da condição ótima, né? Eles não consomem a quantidade de ração que eles deveriam consumir quando nós temos temperaturas de água dentro da zona de conforto para o peixe, né? Então, qual é essa temperatura da faixa de zona de conforto para o peixe? É uma temperatura aí de 26 graus, né? 26 graus até 29, até 30 graus, é aí o intervalo de temperatura adequado para o peixe. E por que o peixe não consome ração em quantidade adequada, com temperaturas abaixo disso? A temperatura do metabolismo do peixe depende da temperatura ambiente, tá? Então, o peixe, ele oscila a temperatura corporal de acordo com a temperatura da água. Se eu tenho águas mais quentes, a temperatura do corpo do peixe vai estar mais alta. Se eu tenho águas mais frias, a temperatura do corpo do peixe vai estar mais baixa também. E qual que é o problema disso, né? O problema é que quando eu tenho peixes com temperatura corporal baixa, o metabolismo desse peixe, ou seja, o processo de digestão, de respiração, de funcionamento de todo o processo fisiológico do peixe, vai ser mais lento. Isso é fisiológico do peixe. Não tem como mudar, né? E a gente está falando aqui, é claro, de peixes que são os peixes aí de clima tropical, ou seja, que têm preferência por águas de temperaturas mais altas. Então, sabendo dessa condição, a gente, né, sabe que no período de inverno o peixe ele vai reduzir o consumo de alimento por conta do metabolismo mais lento, um metabolismo que vai demorar mais para fazer o processo de digestão. Na contrapartida disso, eu sei que você pode estar pensando aí, ah, Soraya, mas eu tenho um peixe que mesmo quando tem baixa temperatura, esse peixe come ração. E ó, tá tudo bem isso acontecer. Isso pode realmente acontecer, dependendo da espécie, dependendo do quanto tempo faz que as temperaturas começaram a baixar, isso pode acontecer sim. A questão é que toda vez que eu tenho uma temperatura de água abaixo, né, da zona de conforto ali para o peixe, mesmo que ele consuma ração, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Mesmo que o peixe consuma ração nesse momento de baixas temperaturas, ele não consegue fazer o máximo aproveitamento dessa ração. Ele não consegue aproveitar a ração na quantidade máxima que ele poderia. Isso significa que ele come a ração, mas se ele teria um aproveitamento de 80% dessa ração e 20% vai ser excretado na forma de fezes, quando as temperaturas estão baixas, esse aproveitamento diminui de 80% para 40%, às vezes para 30%.
Isso faz com que o teu peixe ele consuma a ração e não esteja ganhando peso. Então é muito ruim quando você não sabe que estratégia de alimentação utilizar quando você tem temperaturas mais baixas. Você precisa adequar a estratégia de alimentação no período de inverno para essas temperaturas mais baixas. Você não pode continuar fazendo a alimentação do peixe da mesma maneira que você faz quando as temperaturas estão altas, tanto em quantidade quanto em horário. Então, tem várias coisas que podem ser adequadas em relação à estratégia de alimentação dos peixes em época de inverno, que precisa ser completamente diferente do que acontece no verão. Quer ver um exemplo que eu te dou aqui? Para quem mora no sul do Brasil e tem inverno rigoroso, aí sabe que você provavelmente não come a mesma quantidade e muito menos o mesmo tipo de alimento quando você está no verão ou quando você está no inverno. A necessidade de maior demanda energética, de alimentos mais ricos em energia, é muito maior quando você está no inverno. Por quê? Porque o ser humano precisa manter a temperatura corporal. Ou seja, você muda o seu comportamento de alimentação quando você está se alimentando no verão e quando você está se alimentando no inverno. No verão, você quer consumir alimentos mais frescos, alimentos mais com menos calorias, né? E no inverno você quer consumir alimentos mais calóricos, alimentos mais quentes, né? Esse comportamento não é porque eu prefiro, é saciedade do metabolismo. O seu organismo é que precisa de maior quantidade de calorias, maior quantidade de energia no inverno. Para o peixe, como o metabolismo do peixe funciona de maneira diferente do que o ser humano, ele também tem essa mudança, essa variação de comportamento alimentar em épocas de verão e em épocas de inverno, em épocas de baixa temperatura e em épocas de altas temperaturas. E se você continua alimentando o teu peixe da mesma maneira, tanto no verão quanto no inverno, você vai continuar tendo esse problema. Você vai continuar demorando para tirar o teu peixe, demorando para fazer o peixe chegar no peso de abate. O peixe vai continuar consumindo a tua ração e você vai chegar no momento e falar: meu Deus do céu, esse peixe não para de comer e não engorda, e não engorda, e não engorda. Por quê? Porque ele não está convertendo, ele não está transformando o que ele está comendo em ganho de peso, ele está excretando, ele está sendo ineficiente mesmo.